Salve, salve, queridos amigos e pacientes. Estamos aqui hoje para a gravação de mais um vídeo para o nosso canal. Minha voz está um pouco prejudicada, mas com certeza a gente vai conseguir fazer até o final. E, afinal de contas, o Faustão furou ou não furou a fila do transplante? Solta a vinheta. Salve, salve você que é novo no canal. Meu nome é Adolfo Bamonde, eu sou médico, cirurgião geral e oncológico. E aqui eu falo basicamente sobre cirurgia geral, oncologia e transplante de órgãos. Para você que já nos acompanha, muito obrigado. É um prazer contar com a tua audiência. Vale sempre a pena lembrar, toda quarta-feira, ao vivo, tem episódio do nosso podcast Medical Talks Brasil e também temos o nosso canal de cortes, Cortes Medical Talks Brasil. Não esquece de se inscrever aqui, clicar no sininho para ativar a notificação, de compartilhar esse vídeo com mais pessoas, com certeza alguém pode se beneficiar dessa informação, e também se inscreve no nosso canal de cortes, tá ok? Bom, eu recebi com frequência a pergunta se o Faustão comprou o órgão, ou se ele furou a fila de alguma forma, ou se ele foi priorizado, né, sobre outras pessoas por ser uma pessoa famosa e com um poder aquisitivo. Antes, né, já digo para vocês que é praticamente impossível furar a fila de transplante de órgãos no Brasil, tá ok? Mas antes da gente entrar um pouco mais especificamente nesse assunto, eu vou falar um pouquinho sobre o transplante em si, tá ok? O transplante visa basicamente substituir um órgão que não está funcionando bem por um órgão novo, né, com pleno funcionamento ou com funcionamento, né, o mais próximo possível, né, do ótimo. E quando você faz a cirurgia do transplante, você basicamente troca de problema. A gente costuma falar isso para o paciente. Porque o paciente ele sai da situação onde ele tem uma doença que muitas das vezes é terminal, ou seja, aquela doença vai levar ao óbito em algum momento, e ele passa a ser um paciente com um órgão novo, né? Porém, ele torna-se um imunossuprimido, porque ele tem que tomar medicações para aquele órgão não ser rejeitado. Tá ok? Então, no geral, os pacientes que precisam de transplante são pacientes que têm doenças graves, mas que mudam a sua qualidade de vida sem necessariamente deixar de frequentar o consultório, né, ter consultas regulares com frequência, tá ok? O paciente basicamente só troca de problema. Falando agora especificamente do transplante de coração, tá? Quais são as indicações de transplante cardíaco, ou seja, quais pacientes que vão precisar de um transplante cardíaco? Normalmente são pacientes que têm o que a gente chama de insuficiência cardíaca grave e irreversível, ou seja, o coração, que é esse órgão muscular que funciona como bomba, né, que fica bombeando sangue para o sangue poder chegar nos tecidos e levar oxigênio, nutriente, hormônios, enfim, o coração ele começa a falhar como bomba. Essa falha vai se tornando cada vez pior e o paciente vai se tornando cada vez mais incapaz de realizar suas atividades. Então, uma insuficiência cardíaca terminal normalmente é a doença que leva o paciente ao transplante, tá ok? E normalmente essa doença ela já foi tratada com inúmeras medicações diferentes e terapias alternativas ao transplante diferentes, né? Então, são pacientes com doença cardíaca terminal, doença grave, limitante, incapacitante, que falharam no tratamento medicamentoso, que provavelmente já tentaram algum tratamento cirúrgico ou não têm condições clínicas de fazer um tratamento cirúrgico para a sua doença cardíaca. Pacientes que, se não fizerem um transplante, vão ter a expectativa de vida limitada, ou seja, eles vão falecer no futuro próximo caso não façam um transplante. Ou mesmo pacientes que têm efeitos colaterais aos tratamentos para a doença cardíaca dele, né, que são efeitos que são piorados com o tratamento medicamentoso e, nesse caso, só um transplante poderia ajudar o paciente. Isso é o motivo pelo qual o paciente transplanta. Mas não é todo mundo que tem indicação de transplante que é, na verdade, transplantável, né? Então, a transplantabilidade ela também tem alguns critérios. Não é todo mundo que tem indicação que vai poder ser submetido à cirurgia do transplante. Bom, quem pode transplantar, então? Os pacientes precisam atender esse critério da insuficiência cardíaca grave, que não responde a medicações, que já tentaram algumas alternativas de tratamento e não funcionou, né? Esses pacientes vão ter uma baixa expectativa de vida, caso não façam um transplante. A idade é um fator que pesa, tá? Apesar de não haver necessariamente uma idade de corte, né? Todo caso é avaliado, né, individualmente, mas a tendência é que você não transplante indivíduos idosos, né, indivíduos com a idade muito avançada. E é provado, né, através de estudos, que pacientes mais jovens têm benefício do transplante em relação a pacientes com maior idade. Outra coisa importante, por vezes o paciente ele tem a doença cardíaca que limita ele funcionalmente, tem indicação de transplante, só que ele tem uma outra doença, né, que vai impossibilitar que o transplante por si só dê conta. Então, às vezes ele tem uma doença cardíaca e tem uma doença pulmonar associada, né? Ele é um paciente com doença cardíaca e tem uma outra limitação por qualquer outro motivo. Então, outras condições associadas à insuficiência cardíaca podem também contraindicar, né, esse paciente de receber um novo órgão. Outra coisa importante,
tumor ativo, né, doença oncológica ativa, pacientes que estão em tratamento, né, contra o câncer ou que fizeram tratamentos recentes contra o câncer que não têm ainda critérios de cura, tá? Então, também são pacientes que não são candidatos a receber um transplante cardíaco, justamente porque o paciente, se ele ainda tem, né, possibilidade de ter doença oncológica ativa no corpo, ele vai receber o transplante, vai se tornar imunossuprimido e muito provavelmente isso vai facilitar a progressão da doença. Então o paciente ele precisa ter critérios de cura. Outra coisa importante, o paciente não pode estar com uma infecção ativa. Então, se por acaso surgiu um órgão para aquele paciente, né, surgiu um doador, o paciente é compatível, mas se ele estiver infectado naquele momento, ele não vai poder receber o órgão naquele momento, justamente por conta da imunossupressão que ele vai receber no pós-operatório. Então a infecção ativa é um dos critérios que deixaria o paciente fora da fila. Outras coisas importantes, o paciente ele precisa ter uma avaliação psicológica para poder deixar claro e que ele entende o que ele está passando, que ele entende o que ele vai se tornar depois que fizer o transplante, né? Todas as situações que vão envolver, né, o pós-operatório de um transplante. O transplante ele pode dar certo, ele pode não dar certo, o que é ser um imunossuprimido, como é que são as medicações, quais cuidados ele vai precisar ter, tá ok? Esse paciente ele precisa ser um paciente que com certeza vai aderir ao tratamento, né? Então ele não pode ter um histórico médico de não adesão a tratamentos que ele já precisou fazer. Então o paciente com certeza precisa aderir ao tratamento e uma rede de apoio, né, que possa dar todo o suporte para ele em casa. Isso inclui não só familiares, como amigos próximos, enfim. Qualquer pessoa dentro do círculo de amizades que esteja próximo, acompanhando ele, dando todo o suporte que ele precisa, porque com certeza ele vai precisar de muita ajuda durante esse processo. O que faria um paciente ganhar prioridade na fila? A fila de transplantes ela é dinâmica, tá? Ela leva em consideração inúmeros fatores e as coisas variam um pouco para cada órgão que é transplantado, tá ok? O rim, por exemplo, é um órgão que você consegue viver através da hemodiálise. Então, você não tem uma grande urgência no transplante, exceto alguns casos, né? Você tem a possibilidade de manter aquele paciente em hemodiálise. O coração, você tem alguns dispositivos que conseguem manter a vida daquele paciente por um curto período de tempo. Tá? Mas nada vai substituir o coração. Da mesma forma, o fígado. Não existe uma máquina que substitua a função do fígado. Então, alguns órgãos você consegue, né, viver sem de fato fazer um transplante, outros não. Então, quando você está falando de um órgão que você não consegue manter a vida sem o transplante em si, você tem alguns critérios que vão fazer esse paciente ter uma pontuação suficiente para poder ter prioridade na fila. O que vai incluir isso aí? Vamos lá. Normalmente, os casos mais graves, ou seja, os pacientes que estão evoluindo, né, com maior gravidade do caso, podem morrer de forma mais rápida e então eles acabam tendo prioridade. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o status de urgência, né? Pacientes que estão com a deterioração do quadro clínico, né, muito rápida e estão precisando, né, ficar internados no hospital, utilizando inclusive aqueles dispositivos, aquele ECMO, né, que é um dispositivo que faz a oxigenação dos tecidos, ou até mesmo aquelas bombas ventriculares, né, para substituir um pouco a função cardíaca. Enfim, pacientes que estão com um quadro clínico mais grave acabam ganhando também o status de urgência. Outra coisa importante é a compatibilidade genética, né? Os pacientes precisam ser compatíveis. Então, quanto mais compatível o doador for com o receptor, maior a posição desse receptor na fila. Outra coisa importante, a compatibilidade que a gente chama de antropométrica. Os indivíduos eles precisam ter um tamanho similar. Como isso funciona? Por exemplo, se eu tenho um paciente que vai precisar de coração e ele tem 2 metros de altura e 120 quilos, ele não vai ter como receber o coração de uma pessoa que tem 1,5 metro com 40 quilos. Muito provavelmente a anatomia não vai ser compatível, o calibre dos vasos, o tamanho do espaço que aquele coração vai precisar vai ser totalmente diferente. Então precisa haver sim uma compatibilidade antropométrica, ou seja, o tamanho precisa ser compatível. E isso pode com certeza favorecer uma pessoa em relação à outra. Digamos que sai um doador compatível e infelizmente ele não é do tamanho desse receptor. Então esse receptor ele acaba não recebendo e quem está atrás dele recebe esse coração na frente. Isso é uma outra coisa importante. E também tem a questão do tempo de espera na fila, tá ok? Pacientes que estão há mais tempo na fila acabam ganhando uma pontuação especial e tendo um pouco de prioridade. Isso não se aplica a todos os órgãos, tá ok? Mas alguns acabam tendo a questão da ordem cronológica, né? Influenciando na pontuação. A fila de transplante no Brasil é muito transparente, tá? O paciente, a família, eles têm acesso à posição do receptor na fila, eles sabem como é que está a situação, eles têm acesso à equipe médica. Normalmente os grandes centros têm uma equipe multidisciplinar que está sempre em contato com o paciente, tá ok? Então assim, a probabilidade de acontecer, de alguém furar a fila de transplante no Brasil é praticamente nula, tá? Então eu acho muito pouco provável que isso tenha acontecido, né, em relação ao Faustão. Eu acho que de fato ele estava
grave o suficiente para poder ter sido priorizado, né, para poder receber esse transplante. A gente estima que ele se recupere bem, que ele fique bem após a cirurgia e que, apesar de se tornar imunossuprimido, que ele consiga, né, conviver com toda essa alteração que o transplante causa na vida. Esse foi mais um vídeo, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho para ativar a notificação, isso é muito importante para o YouTube entender a relevância do nosso material e divulgar para mais pessoas. Te vejo no próximo.